Oi, oi! Vamos para mais um café com a doutora Suelen e hoje nós vamos conversar sobre o glúten. Estamos aqui num cenário um pouquinho diferente, na minha sala. Pega o seu cafezinho para a gente já bater esse papo aqui super tranquilo. E já aproveito para te pedir, né, pessoa? Já clica aqui, curte esse vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no meu canal no YouTube. Me segue no Instagram, @doutorasuelen.nutricionista, para você ter todas as informações aí e despertar para um cuidado, né, com você mesma, né, um cuidado com a sua alimentação, com a sua mente e com o seu corpo, tá bom? Ó, cafezinho gostoso. Então, vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre o tal do glúten. Você já deve ter ouvido falar em algumas histórias, até coloca aqui nos comentários o que você ouviu falar sobre o tal do glúten, né? Eu recebi esse comentário no YouTube pedindo para poder fazer um vídeo sobre ele, né? O vilão, o glúten. Será que ele é vilão mesmo, gente? Será que existe esse negócio de vilão? Então vamos lá, segura até o final desse vídeo. Mas o que é o glúten? O glúten é uma proteína presente em alguns cereais, como a farinha de trigo, o malte, a cevada, o centeio e a aveia, né? E o glúten tem uma função de dar elasticidade para a massa, então é uma função estrutural de massa. Então, por exemplo, o pão, quando a gente vai fazer o pão, a gente quer o pão macio e que ele cresça, né? Então, esse processo de dar estrutura para o pão é o glúten que vai fazer, essa é a função dele, tá? Mas por que o glúten ganhou essa visibilidade toda aí, o povo tá correndo, fugindo do glúten, né? Será que faz sentido fugir do glúten? Então, vamos lá. Tem algumas pessoas que têm um problema lá no intestino, e elas não conseguem fazer a digestão direitinho do glúten. Então, acaba dando episódios de diarreia, de dor de barriga, estufando, fica ali meio inchado. Mas por quê? Porque a pessoa tem um problema, tá? Ela tem uma intolerância ao glúten. Ela tem a chamada doença celíaca. É uma doença, tá? É uma condição clínica do indivíduo, onde ele não consegue fazer o metabolismo ali, o processo digestivo direito do glúten, tá? Mas não é todo mundo que tem esse problema, gente. Não é todo mundo que tem esse problema. É uma pequena parcela aí, né? Uma pequena porcentagem da população, tá? Quando o glúten começou a ganhar essa visibilidade, o que aconteceu? É que o povo observou que quando você reduz aí o consumo de farinhas, quando você reduz o consumo desse povo que tem o glúten, o pessoal viu lá que emagreceu. E aí eles foram associando que, quando você corta o glúten, você emagrece. Mas, gente, por que a pessoa emagrece? Né? É aquela questão que eu venho trazendo para vocês. Ela emagrece por um processo de restrição. A pessoa, quando tira as farinhas, né, a farinha de trigo, vamos pensar na farinha de trigo, principalmente. Quais são os alimentos que são à base de farinha de trigo? Boa parte do que a gente está acostumado a consumir no Brasil. Né? Então, pão é com base de farinha de trigo, bolo é com base de farinha de trigo, macarrão é com base de farinha de trigo, mas tem tanta coisa com base de farinha de trigo, né, que se você tira isso da sua alimentação, você reduz, você faz uma restrição, principalmente de carboidratos da sua alimentação. Então, você está tendo uma restrição. Como eu sempre falo, restrição, você vai ali emagrecer, entre aspas, né? Porque o seu corpo não necessariamente vai eliminar gordura, né? No primeiro momento você desincha, você perde líquidos, né? E perde principalmente massa muscular, tá? Porque é mais fácil o corpo eliminar esse polvo aí, principalmente usando, né, a massa muscular como fonte de energia, já que você reduziu o consumo ali dos alimentos. Então, você está reduzindo, né, o consumo de energia. Se você come menos alimentos energéticos, o seu corpo vai ter que fazer uso ali do que ele tem de base. E o mais fácil de eliminar é a massa muscular, é onde você dá uma murchadinha. E isso reflete na balança. Mas não necessariamente a gordura. Pode até perder um pouquinho de gordura, mas é pouco. É pouco. Por quê? Porque você está fazendo isso de uma forma meio forçada, restringindo, tirando elementos importantes da sua alimentação, né? Pensando na nossa cultura brasileira, né? O pão, as massas são característicos na nossa cultura. Então, você tirar isso da sua alimentação, você está fazendo uma restrição grande, importante. Principalmente se você não fizer substituição, né? Se você não trocar para outras farinhas, tá?
Então, por restrição, você acaba emagrecendo, entre aspas, você acaba desinchando, você acaba perdendo peso, mas não necessariamente é emagrecer, não necessariamente é perder gordura. E aí vai cair naquela mesma situação que eu conto sempre para vocês. Restrição, em algum momento o seu corpo vai compensar. Então, a pessoa que faz essa restrição aí de alimentos fontes de glúten, né, da farinha de trigo, basicamente, você vai começar a ter umas vontades doidas de comer doce, umas vontades de comer massa. Vai começar, né, a fonte da restrição vai ganhar visibilidade na sua mente. E aí você vai passar a querer mais esse grupo de alimentos. Você vai acabar desejando mais, porque o proibido é mais gostoso. E aí o seu cérebro fica lá pedindo mais, né? Restrição vai gerar compensação. Seu corpo vai pedir, vai te dar uma rasteira, logo você tá lá comendo de forma exagerada, né, de grandes volumes, aquele alimento que antes era a sua fonte de restrição, tá? Por consequência, você vai engordar. Então, o que acontece? No primeiro momento, restrição faz você perder alguns pezinhos ali, alguns quilos, mas depois você vai engordar. Leva um tempo, lógico, mas você vai engordar. Principalmente porque o seu corpo vai entender que aquilo ali é um estresse, que você não está comendo porque não tem, né? Ele entende que está faltando energia. E aí ele começa a diminuir o seu metabolismo e aumentar as suas vontades para compensar, tá? É o recurso que ele usa como instinto de sobrevivência para você se manter ali vivo. Basicamente é isso que ele está fazendo, tá? E aí, glúten é vilão? Glúten, tem que tirar o glúten da alimentação, porque tem que tirar o glúten para emagrecer? Gente, isso não existe. Isso não existe, tá? Quem que precisa tirar o glúten da alimentação? Quem tem intolerância ao glúten. Se você tem uma intolerância, se você tem a doença celíaca ou alguma questão intestinal que ao comer o glúten você passa mal, aí faz sentido tirar da sua alimentação, né, gente? Agora, se você come e tá tudo bem, você fica bem, não tem intolerância, tranquilo, continua, não tira isso da sua vida, tá? Ah, mas eu quero emagrecer. Se você quer emagrecer de verdade, é possível, né? E é necessário que você passe segurança para o seu corpo primeiro, e para isso, restrição não é o caminho, tá? Eu sempre pergunto isso. Adianta você perder uns quilos aqui e depois você engordar tudo de novo? E aí engordar mesmo, que aí você vai ganhar gordura. Adianta ficar restringindo, cortando pão, massa, as coisas que você mais gosta, as coisas que mais fazem parte da sua rotina, para você perder alguns pezinhos aqui e depois de algum tempo, um mês, 2, né, dependendo aí do metabolismo de cada um, você engordar tudo de novo, né? Questione, gente, se vale a pena isso, essa restrição. Se você quer emagrecer de verdade, é possível emagrecer comendo pão, é possível emagrecer comendo a sua massa, comendo normal, gente, tendo uma relação tranquila com a comida. Se você está sofrendo com a comida, se você está passando por uma situação onde você exagera demais e você não sabe como lidar com isso, busque ajuda profissional, tá? Porque você está em sofrimento com a comida. E aí você precisa de um olhar profissional para conseguir enxergar um caminho, né, uma solução para esse problema, tá ok? E aí você consegue emagrecer como consequência de uma relação tranquila com a comida, tá? Espero que tenha iluminado aí a sua mente nesse vídeo. Deixa seu comentário aqui e não esquece de compartilhar com o pessoal. Agradeço demais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.